Ontem eu vi uma reportagem sobre Gabriel Garcia Marques, que tem obras boas, né, como General em Seu Labirinto, por exemplo. Mas tinha um defeito, era apaixonado por ditadores. Aqui, né, eu gostaria de destacar alguns livros de Mário Vargas Llosa, né, que merecem reflexão, leitura criteriosa. Tem muito a ver com a história do Brasil. Agora estou vendo esse aqui, né, que parece que é o livro até preferido dele. E isso me faz lembrar muita coisa em relação ao Brasil. Nós somos um país que começou a se desenvolver tardiamente. Na década de 70, principalmente, nós iniciamos uma fase de desenvolvimento da infraestrutura brasileira, que logo foi apropriada pelos grupos tradicionais de poder que existem em nosso país, e mal encaminhada. 2015, janeiro de 2015, nós estamos vivendo uma situação absurdamente perigosa. O racionamento de água em grandes cidades, principalmente, a falta de energia elétrica com margens de segurança razoáveis e a utilização de fontes caríssimas, os juros voltando a subir, né? Porque esses nossos economistas acham que a miséria é importante para estimular investimentos estrangeiros. E assim a gente fica imaginando o que houve no Brasil. Eu lecionei em diversas universidades, estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, onde fiz mestrado, em Itajubá, onde hoje é IFEI, e isso tudo me mostrou diversas situações diferentes, ainda mais quem é de Blumenau e nasceu lá e rodou o Brasil vendo outras culturas, outras cabeças, outras maneiras de ser. E uma das coisas que a gente sente, né, é que a engenharia no Brasil não deslanchou. Né? Criaram inúmeras universidades, escolas, faculdades, mas e a qualidade? É uma das coisas que eu gostei muito em Itajubá, antigo Instituto Eletrotécnico de Itajubá, quando eu entrei. Quando eu saí era a Escola Federal de Engenharia, e hoje faz parte da Unifei, foi que os dois, a etapa, vamos dizer assim, do básico, não era um terceirão, não era, vamos dizer assim, uma repetição do que a gente tinha aprendido no científico. As aulas de física eram, de fato, um nível muito superior, matemática, cálculo, né? Química, então desenho técnico, né, de diversas maneiras. A escola na época, de fato, era de eletromecânica. Tinha seus defeitos, lógico, professores ruins, mas professores espetaculares, entre eles o professor Tigre Maia, por exemplo, né, que até virou prefeito de Itajubá
infelizmente faleceu num acidente de trânsito no Vale do Paraíba. Se ele estivesse vivo, hoje o Brasil talvez tivesse uma referência nacional, né, na política, com uma visão técnica amadurecida. Mas nós perdemos. E com a reabertura política, na empolgação do retorno ao Estado de Direito, surgimento de pseudos políticos que se elegiam facilmente. Década de 80, bastava o cara dizer que era do PMDB, era do Contra, e se elegia, era muito fácil. E hoje são personalidades nacionais, já numa segunda geração, já criando uma dinastia política que é preocupante. Né? Revale na política aquilo que falam da empresa privada. O pai constrói, o filho mantém, o neto desmancha. Às vezes é o filho mesmo que desmancha. Então, nós precisamos retomar a ideia da boa engenharia. É extremamente importante que as escolas de engenharia sejam rigorosas, enérgicas. Desde que o aluno entra na escola, ela tem que dar uma boa base. Eu lecionei no último ano, os alunos não sabiam o que era derivada parcial. Numa prova lá, eu desconfiado, perguntei para eles o que era aquele sinal e acho que ninguém soube responder. Eu descubro engenheiro aí que não sabe a diferença entre potência e energia. Há coisas assim escandalosas. Isso não pode ser assim. Nós estamos precisando de lideranças na área de engenharia maduras. Tá bom, o engenheiro não gosta de política, também não, mas a gente é obrigado a entrar, a participar. Nós não podemos silenciar. E hoje em dia, graças ao YouTube, à internet, blogs, etc., redes sociais, é importantíssimo que, principalmente aqueles engenheiros mais desenvolvidos, aposentados principalmente, que não devem mais nada a ninguém, que venham para a rede, escrevam, falem, vamos debater. A engenharia é ciência dada. Dizem que é ciência exata, na realidade é a ciência da dúvida, que a natureza é complexa, ninguém é dono da verdade. Por mais que a gente estude, sempre se surpreende com alguma coisa. E o Brasil mudou demais esses últimos anos. Eu, quando entrei na Copel, em 1968, dezembro de 68, uma parte do Paraná tinha florestas imensas. Hoje tudo isso virou, a maior parte disso hoje é plantação de soja, ou coisa. Quer dizer, não são nem plantas perenes, são plantas que durante um período do ano não existem e o solo está ali fazendo o papel de um irradiador de calor. E toda a energia produzida, toda não, quase toda, vem para as grandes cidades que não param de crescer. Então a energia de uma queda d'água, de uma mina de carvão, de uma usina nuclear, vem para as cidades e dentro delas isso tudo é transformado em calor. Aí os cones convectivos. Quer dizer, a mudança de clima é natural, evidente, é drástica, né? E não é por causa de CO2 apenas, não. É por causa de toda uma coleção, todo um cenário que favorece mudanças fortes e falta de água, né? Que é o caso de São Paulo, a cidade de São Paulo. Em vez de fazer ao longo do rio Tietê estações de tratamento de esgoto, fizeram avenidas e mais prédios. E agora? Tem um canal de esgoto que cruza a cidade, né, de leste a oeste, de um rio que poderia ser a solução para o abastecimento de água da cidade, né?
E não é. Isso eu vi, a opinião não é exatamente minha, e sim de uma grande especialista da Universidade de Stanford, que por sinal é a primeira, a segunda, a terceira, fica oscilando aí, melhor universidade do mundo, onde nasceu a Google. Então, gente, nós precisamos de boa engenharia. Os cargos estratégicos de governo não podem ser ocupados por simples companheiros de partido, ou filhos, ou netos, ou sei lá o quê. Nós temos que colocar nesses cargos pessoas competentes. Quem dá a diretriz filosófica, política, de fato, é a pessoa eleita se ela for coerente com o que ela prometeu em campanha. E compete aos engenheiros transformar isso em solução. Só que algumas soluções têm que ser formuladas com 10, 20, 30 anos de antecedência. Por exemplo, uma coisa que seria extremamente saudável é a transferência das capitais dos estados para lugares mais já poluídos, já degradados, onde a gente criasse ajuntamentos humanos dentro de uma nova técnica de urbanização. Quer dizer, soluções existem, né? O que não pode é a gente, por exemplo, fazer usina nuclear e polo petroquímico ao pé da serra, né? É óbvio que a gente está sujeito a acidentes colossais. Quer dizer, um país que era para ser seguro, saudável, deixa de ser, até por causa de decisões tomadas há 40, 50, 100 anos atrás, quando de fato não havia consciência de tudo isso que eu estou falando. Agora, hoje isso não é mais segredo para quem se preocupa em estudar sempre e chega a uma idade maior, né? O amadurecimento profissional, isso é extremamente importante. E tudo pode começar pela reforma do ensino, quer dizer, parar com esse negócio de aprovação automática, e o tal de Enem, né, tem que focar, de fato, questões de boa formação em ciências exatas, física, química, matemática, né, desenho, raciocínio lógico, né. Lógico, pode pôr lá, a redação é importante, e a redação pode envolver temas de direitos humanos, coisas assim, isso é importantíssimo. Agora, a questão da aferição de conhecimento tem que ser rigorosíssima. Paciência, se alguém não pode entrar numa universidade federal, vá para uma escola técnica, tem agora os institutos de tecnologia aí, para quem quer mais pegar na enxada, quer mais pegar uma forja, fresa, quem quer trabalhar de fato, vamos dizer assim, num nível de execução e não propriamente de raciocínio, de desenvolvimento de tecnologia, de gerenciamento. Está na hora de mudar muita coisa nesse Brasil.